A outra característica ou função do diodo é que ele atua como um retificador. O que isso quer dizer? Nós temos na rede, quando nós ligamos ele a uma rede de corrente alternada, ele retifica essa rede. Ele não deixa passar os dois semiciclos da corrente alternada. Se nós colocarmos um diodo aqui, polarizado dessa forma, recebendo a corrente alternada, ele só vai deixar passar os picos positivos, tendo em vista que ele está polarizado diretamente pelo lado positivo. Se a mesma corrente alternada nós colocarmos um diodo dessa forma, ele só vai deixar passar os picos negativos dessa corrente alternada. Ou seja, se nós ligamos um diodo em uma fonte de corrente contínua, ele funciona como uma chave. E se nós ligamos ele em uma fonte de corrente alternada, ele funciona como um retificador de corrente. Ele transforma a corrente alternada em corrente contínua. Aplicações básicas para as duas funções mais comuns do diodo. Para a primeira delas, como chave, né? Esse aqui é o quarto ponto. Se nós temos uma fonte de corrente contínua, uma pilha, nela nós polarizamos o diodo inversamente. Ou seja, se ele está polarizado inversamente, ele não vai deixar passar corrente elétrica. Ele funciona como se fosse uma chave aberta, ou seja, um interruptor aberto. Então, se nós ligamos uma lâmpada na saída do diodo, como uma lanterna, né, uma lâmpada de uma lanterna, essa lâmpada não vai acender. O que nós precisamos fazer? Inverter a pilha, inverter a polaridade da pilha. Então, aqui ela não acende porque o diodo funciona aqui como uma chave aberta. Ele está como se fosse uma chave aberta. Quando nós polarizamos ele diretamente, ou seja, ligamos o lado positivo do diodo no lado positivo da pilha ou bateria, ele funciona como uma chave fechada. Positivo, positivo. Ele vai funcionar como uma chave fechada. E a lâmpada vai acender. E essa é a aplicação prática para um diodo. Um diodo em corrente contínua. Claro que a gente não liga o diodo direto, né, à fonte de tensão. A gente usa um resistor para que esse resistor ele diminua a corrente elétrica no diodo. Se a corrente elétrica for muito forte, né, se ela for muito alta, ela pode vir a queimar o diodo. Então, quando ele está fechado, é como se fosse realmente um curto interno. Ele vai deixar passar muita corrente. Com isso, ele pode vir a queimar o diodo. A aplicação prática para o diodo como retificador depende ainda de uma quinta explicação, de uma quinta revisão. Nós temos uma fonte alternada e nós queremos transformar ela em fonte contínua. As principais aplicações para a fonte contínua são de baixa tensão. Então a gente não vai pegar um diodo, ligar na tomada de 110 para ligar alguma coisa em corrente contínua.
nós vamos ter que baixar essa tensão, essa voltagem, para uma voltagem de aplicação, seja 12 volts, seja 6 volts. Para isso, nós vamos usar um equipamento chamado transformador. Nós temos aqui o símbolo de um transformador, aonde entra corrente alternada e sai corrente alternada. Só que entra 120 volts e sai 12 volts. Ó, 120 são 10 vezes mais do que 12 volts. Então, esse transformador, ele está tendo uma relação de transformação de 10 para 1. Tudo que entrar aqui no lado primário do transformador vai ser dividido por 10 e vai sair a tensão nominal do outro lado. Essa relação 10 para 1 refere-se ao número de espiras que tem em cada lado do transformador. Se é 10 para 1, se esse transformador tem 1000 espiras do lado de cá, ele vai ter 100 espiras do outro lado. Então, ele vai fazendo assim a relação 10 para 1. Agora sim, nós temos o transformador. Opa. Nós temos o transformador, uma tensão mais baixa. Essa tensão nós podemos colocar no diodo, que não vai causar problema nele.